Então hoje vamos ter o ministério o ministério de mestre ou doutor. Opa, então logo aqui desperta que também na igreja pode-se encontrar mestres e doutores. O nosso texto áureo se encontra em Romanos 12, de 6 a 7. Diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Amém? Está a me incomodar um pouco. Esse fica aqui. Esse é aqui. Exatamente. Amém. Então disse: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se ensinar, haja dedicação ao ensino. Portanto, logo esse texto áureo nos desperta em nós que há diferentes dons que Deus concede aos seus filhos. Porém, Ele pede que cada dom que nos é dado, ela deve ser exercida com dedicação. Amém? A verdade prática: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por Ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Portanto, aqueles que são vocacionados para este ministério do ensino, eles estão pronto para ensinar, para que a igreja do Senhor seja edificada. Portanto, vamos encontrar aqui a nossa leitura para o nosso estudo se encontra em Mateus 7, 28, e vamos encontrar outros capítulos. Portanto, Mateus 7, 28 diz: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém? Portanto, os ensinos com autoridade e não como os escribas. Portanto, Jesus ensinava porque ele tinha esse ministério do ensinamento. Diz que a multidão se admirou com a sua doutrina. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, diz que na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Bernabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cinereu, Mané, e que fora criado com Herodes, tratara e Saulo. E depois Romanos 12 diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se o ministério seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tiago 3, versículo 1 diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberam mais duro juízo. Portanto, aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, diz que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, e eles aqui especificaram quais são, que era Bernabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio Cireneu e Mané. Esses nomes são coisas. Portanto, havia já nessas igrejas também profetas e doutores. E isso não somente foi do tempo passado, mas hoje também nas igrejas nós vamos encontrarmos esses dons de mestres e doutores. Amém? Tal, no caso aqui, quem sabe, também podemos comprar ao mestre. Então vamos à introdução. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas teológicas, filosóficas, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa,
como diz Romanos 12, 7, 1, 1 Timóteo 4, 13, é uma tarefa importante, indispensável, que exige muito de quem a desempenha. Portanto, aqui a introdução nos ensina que, portanto, o ministério do ensino da palavra de Deus é muito importante no discernimento das doutrinas. Amém? E nós, no domingo passado, lembramos que o desconhecimento do ensino é bastante perigoso, porque as pessoas podem, na verdade, ser vulneráveis em atos que não têm nada a ver com a essência da palavra de Deus. É por isso que as pessoas que são instruídas na palavra, elas são prudentes, elas são cuidadosas, elas podem observar coisas, podem, na verdade, não se levantar, contrapor-se assim audivelmente, mas a sua postura vai determinar a sua linha doutrinária, porque elas sabem o chão em que pisam. Se nós não temos, na verdade, esse discernimento doutrinário, nós vamos comer de todo tipo de ensino, mesmo aquele que vai nos prejudicar. Por isso que o ensino é primordial, como aqui diz o ensino, porque ela determina a conduta da igreja, determina a conduta da comunidade. E essa comunidade também se define por essa conduta. Por que que nós, irmãos, estamos a ver que o mundo, aquilo que era normal, está a ser tratado normal, não é? Há coisas que eram normais, coisas são tratadas normais, e vamos dizer agora a questão do género, que hoje está a ser tratado isso como uma coisa normal. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, temos o discernimento que isso não é normal. Não vamos nos levantar contra aqueles que estão a implementar essas políticas, mas nós vamos ficar fiéis para fazer a diferença. Portanto, essa diferença é o produto do ensino que nós temos, é o produto da doutrina que nós temos. Então, primeiro ponto, Jesus, mestre por excelência. É o nosso mestre por excelência. É o Senhor Jesus, que é a nossa figura exemplar. Jesus, o mestre por excelência, o mestre da Galileia, o doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, como relata Mateus 4, 23. O ministério terreno em seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, ele ensinava com quem tinha autoridade, como nos relata Mateus 7, 28 a 29. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que ouviam só tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e inquietava o coração do perturbado. Amém? Olha, irmãos, aqui o ensino está a nos dizer, quem ouvia Jesus era impossível ficar indiferente. Havia duas opções: ou você vai amar a Jesus, ou então vais odiá-lo, porque não há como você ficar indiferente. Minha perspectiva, eu tenho dito sempre, ninguém que é neutro. As pessoas dizem, eu sou neutro. Não é verdade. Ninguém que é neutro. Você sempre, quando você não apoia alguma coisa, há alguma coisa que está a te impedir. Então, isso que está a te impedir já não é questão de ser neutro, já é uma posição que você toma. Então, também quem ouve Jesus não pode dizer que não, eu nem amo ele, nem odeio ele. Mas lhe deixa assim, não, aquilo que te impede você não dar o valor que ele tem, é também uma opção que você escolheu, então você não é neutro. Amém? O mestre divino, Jesus é o mestre divino. Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum do seu tempo,
Veja que aqui fala de Nicodemos, que não era uma pessoa qualquer na cultura judaica, era uma pessoa dotada de conhecimento, conhecedor das escrituras hebraicas. Então ele já tinha um status muito elevado na sociedade, mas ele encontrou em Jesus alguém incomum, amém? E esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele, amém? Veja que Nicodemos, ele disse que não. Esta sabedoria, isso não é coisa qualquer, isso não é resultado das escolas que eu conheço, das faculdades que eu conheço, isso tinha que ser algo divino, amém? Ele reconheceu, louvado seja Deus. Não que fosse de Deus. Então Jesus, chamado mestre, cerca de quarentena e 5 vezes ao longo do Novo Testamento. O mestre da humildade. Uau, veja, Jesus tem tudo isso, mestre divino, mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, enxugá-los com toalha com que estava cingido. João 13, de 4 a 5. Que cena chocante para os judeus. A pergunta de Pedro descreve uma perplexibilidade. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu o exemplo aos discípulos. O Emmanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida. Amém? Então, Jesus é um mestre de humildade. Então, uma das tonalidades que demonstra a sua humildade é, na verdade, no Evangelho de São João 13, de 4 a 5, quando Jesus, logo, espontaneamente, ele chama os seus discípulos e prepara água e toalha, começou a lavar os pés dos seus discípulos. Para os judeus, aquilo pareceu escandaloso. Como ele vai lavar os pés, não é? Mas Jesus dá este exemplo de humildade. Os irmãos sabem que os pés assim, numa lógica humana, parece que são os membros assim um pouquinho desprezáveis. Agora, na sociedade moderna já não tanto, porque elas merecem tantos cuidados, vão nessas casas para cuidar das unhas, para tratar. Mas se nós vamos assim em meios suburbanos, os camponeses têm os pés bastante, né? Eu conheço um pouco isso assim, né? Os pés são muito duros, porque elas às vezes não estão dentro dos sapatos, elas pisam na lama, elas pisam em coisas. Então nota-se que é um dos membros no corpo um pouco mais desprezados. E Jesus, certamente naquela cultura, ele sabia a classe em que se encontravam os pés. E então ele dá a mesma lição da humildade, pegando aqueles membros que naquela cultura, naquele tempo, são mais desprezíveis. Não é? Então ele pega, lava para mostrar a humildade. Ele nos convida a fazer o mesmo. Oh, que grande convida! Jesus nos convida a fazer o mesmo. Claro, não vamos lavar agora literalmente os pés dos outros. Alguns movimentos estão a fazer isso, mas isso às vezes sai um pouco fora de lugar. O convite é esse gesto de Jesus em fazer, não necessariamente que nós vamos fazer para mostrar a humildade, mas é uma forma que ele nos ensina que nós devemos ser humildes, né? Humilde, não somente eu posso talvez tentar lavar os pés da minha esposa, mas talvez lá no coração estou cheio de raiva, né? Isso não corresponde. Mas a humildade Jesus traz esse símbolo da humildade como um elemento que nos identifica como filhos de Deus. Sermos humildes, a Bíblia diz, considerar os outros superior a si mesmo. Isso é um gesto de humildade.
Amém? Quem considera os outros superior a si mesmo não tem espaço de odiar a ninguém. Não tem espaço de ter inveja de ninguém. Amém? Eu se considero os outros superior a si mesmo, quando o outro ele adquire o bem material agradável, eu só tenho que aplaudir. Graças a Deus pela bênção que Deus concedeu-te, e minha irmã, meu irmão. Amém? Os irmãos sabem que o contrário tem acontecido em muitos lugares, principalmente numa cidade. Se você ergue um edifício, uma casa bonita, em vez dos vizinhos gostar de ti, começam a deixar de te cumprimentar, porque talvez ergueu uma casa diferente ou outra, e às vezes até traz mesmo problema nas famílias, deixar-se de falar e outras coisas. Mas se nós consideramos os outros superior a nós mesmos, então nós nos alegramos com o sucesso dos outros. Amém? Nos alegramos com o sucesso dos outros. Isso nos faz bem também. Você sabe que o ódio é uma doença perigosa, nos tira a alegria, não é? Amém. Mas Jesus nos traz esse exemplo de humildade. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chameis mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele declara que ele era mesmo mestre. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, e vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para como eu vos fiz, façais vós também. O que é que Jesus está a deixar aqui para a igreja? Jesus está a deixar para a igreja que ninguém na igreja é superior ao outro. Devemos nos tratar todos bem, porque somos todos filhos de Deus. Eu gostaria que alguém lesse mesmo esse capítulo, por favor, João 13, de 13 a 15. João 13. Alguém encontrou? Sim, por favor. Sim. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém. Obrigado, irmã Arleta. Portanto, aqui a palavra está dizendo, como eu, Jesus, como vocês me chamam de mestre e senhor, e na verdade sou mesmo mestre e senhor, mas porém mostrei diante de vocês, mesmo sendo mestre e senhor, eu fui capaz de me encurvar perante aos vossos pés, lavando os vossos pés, mostrando a humildade, mostrando que o facto de eu ser mestre ou senhor, não sou tão importante que não possa fazer algo ou o ato que eu demonstrei a vocês. Então, isso sirva para vocês de exemplo entre vocês. O que isso significa? É verdade que não vamos andar aqui trazer água na casa de Deus para ir trocar, mas no nosso coração a gente traz água, bacias de água. No nosso coração nós trazemos toalha para limpar, para lavar os pés uns aos outros. Isto é, no nosso procedimento. Amém? No nosso procedimento. Significa, se eu não gosto muito de falar essa expressão, parece muito pesada, mas vou fazer a questão de dizer, se eu me apresento algumas vezes se diz nariz empinado, ou então eu logo não estou trazendo a bacia com água e a toalha, não é? Porque eu estou a dizer, eu estou aqui, eu sou, não é? Mas, exatamente. A outra expressão também, o peitorado, mostrou aqui, não temos necessidade disso. Jesus nos diz nós de sermos humildes, de nos considerarmos uns aos outros, faz muito bem. Aonde reina a humildade, reina o bom ambiente. Um ambiente agradável, uma harmonia boa. Amém?
Louvado seja Deus. Nosso Senhor Jesus é o exemplo disso, de trazer a harmonia. O ponto número 2 diz assim: o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Amém? Então diz que uma ordem de Jesus, antes de estender os seus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Portanto, essa palavra nós conhecemos bem quando falamos dos cultos da missão, Mateus 28, de 19 a 20. Jesus então teve o cuidado que antes que ele estendesse, antes que ele fosse novamente ao Pai, ele preparou os seus discípulos, amém? Para que o seu tempo, eu comparo mais ou menos com o tempo atual. Os irmãos estão a acompanhar um cenário que está a se passar no Afeganistão, não é? Eu comparo, Jesus teve esse cuidado, e aliás, comparando assim com o preparo. As forças da NATO e dos Estados Unidos, durante quase 10 anos ou mais, ficaram no Afeganistão defender o país, mas ao mesmo tempo preparar os próprios afegãos para amanhã se conseguir se defender. Treinar, outros vieram aqui, outros vieram para os Estados Unidos. O que é que nós estamos a reparar? Assim que aqueles que estavam com eles saíram, os camaradas estão a ser derrotados em pouco tempo. O que é que isso indica? Que aquele preparo não serviu para nada. Para nada. Mas eles foram preparados, foram coisas. E agora, cada cidade que o inimigo chega, eles correm. Cada cidade que eles chegam. Então, e justificam-se dizendo: não, nós estamos a deixar para que os danos não sejam muito. Mas não sejam muito, depois eles vão tomar aquilo que vocês há muito de longe. E Jesus teve esse cuidado. Que eu vou ao Pai, mas vos deixo bem instruídos para que aquilo, o ministério que eu exerci durante a minha presença com vocês, não desapareça. E ele fez isso. E preparou bem. E o facto de preparar bem, aqueles que receberam ficaram bem instruídos, hoje somos o fruto de uma coisa que foi tratada há mais de 2000 anos. Amém? Isso é importante também para os nossos dias de hoje, a nossa igreja, como hoje, porque quando se instrui, significa que há esperança de continuidade. Quando não se instrui, estamos a comprometer o futuro, em todas as áreas da vida. Quando não se instrui, nós comprometemos o futuro. E Jesus teve esse cuidado, por isso que ele diz, antes de Jesus estender ao seu, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos, que lindo, que ensinasse todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. É por isso que nós estamos aqui. E esta ordem que Jesus deu aos discípulos, estamos a viver hoje. Todas as nações. O que é que nós vemos aqui? República Dominicana, Brasil, Angola, Portugal, Coreia e outros lugares. Por quê? Porque a ordem permaneceu. Louvado seja Deus. O livro do Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Após a descida do Espírito Santo, Atos 2, de 1 a 6, diz: o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino preferido no poder do Espírito Santo. Atos 2, os irmãos lá em casa, eu não estou a evitar ler porque senão vamos extrapolar o tempo. Atos 2, 14 a 20. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns dos seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutores. Amém. É preciso que haja mestres, e doutores. Amém. Esse dom é uma capacitação sobrenatural. Uau! Veja que esses dons que aqui a Bíblia fala, de mestres e doutores, não são alcançados pelas grandes faculdades, as grandes universidades. Ele diz que é um dom sobrenatural.
Amém? É por isso que talvez vamos encontrar alguém na igreja, provavelmente que não passou em grande faculdade, mas quando esta pessoa sente e abre a boca, nós vemos, meu Senhor, que conselhos, que sabedoria. É algo sobrenatural. E tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou a alguns seus servos o dom ministerial de mestres e doutores. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Isso não significa, porém, que devemos descuidar, é preciso tomar nota nisso, não precisa descuidar da nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Há um cuidado, e eu gosto muito, está muito bem especificado, pelo facto de saber que nós podemos ser capacitados de uma forma sobrenatural, o ministério talvez de doutor ou de ministro, de mestre, isso não significa que nós descuidamos na questão da nossa formação intelectual. Há algumas denominações que dizem que não é preciso formar os pastores. Porque isso Deus capacita naturalmente. Bom, e é verdade que acontece, mas aqui também é necessário que haja um preparo intelectual de forma a nos capacitar também a manusear aquilo que nós vamos aprender. Porque há um perigo também se nós só nos pegamos no sentido sobrenatural e não nos preparamos assim intelectualmente. Amém? Há um perigo também nisso. Mas quando também há esse conjunto, o sobrenatural, também a nossa dedicação intelectual faz uma junção maravilhosa. Imaginemos, irmão, se não houvesse algum preparo intelectual, era impossível a gente alcançar as Bíblias em traduções dos idiomas que nós falamos. Se resumia somente pelo hebraico ou grego, porque não havia alguém que estivesse capaz de poder traduzir. As traduções do original para os idiomas diversos é também o resultado do preparo intelectual. Portanto, as duas coisas são necessárias. Nós nunca devemos ficar pelo extremo. Pelo extremo é, às vezes, anular uma parte e defender somente uma parte. Louvado seja Deus. O ponto 2 diz que a doutrina dos apóstolos. O texto dos Atos 2:42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eu gosto muito de definir a igreja neste capítulo. Neste capítulo. E sem dúvida, aí é considerada a primitiva igreja, o modelo da primitiva igreja, ela está aqui neste capítulo, que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Está ali, na verdade, o modelo da primitiva igreja. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Há um perigo que as igrejas prevê nos nossos tempos atuais, é algo que está mencionado aqui, que diz que em cada alma havia temor. E o que estamos a viver nos nossos tempos, que tememos como talvez os próximos anos podem desencadear, é na verdade a ausência notável de temor nas coisas do Senhor. É por isso que hoje em dia nós vamos encontrar aquilo que, biblicamente, sabendo que são coisas abomináveis,
coisas que não são concebíveis em termos da doutrina, por falta desse temor, aquilo está a ser levado como algo normal. Por que estou a dizer isso? Os irmãos já sabem que há igrejas que eu conheço, não conheço assim, mas por ler, que é chamada igreja contemporânea. O que é essa igreja contemporânea? Não sei se aqui na Alemanha já tem também, mas em muitos países já chegam. São aquelas igrejas que elas se dispõem para receber aquelas pessoas que têm tendências de homossexualismo, que acham que nas suas igrejas não são aceitas. Então essas igrejas dizem, não, você tem essa tendência, Deus fez isto assim, e nós também vamos continuar ter a nossa igreja, e vamos nos congregar aqui. E essas igrejas estão a existir. Bom, a verdade, podem existir como igreja, mas só que ela confronta a palavra de Deus, principalmente Romanos capítulo 1 fala claramente essas coisas, não é? Porque Deus, a doutrina de Deus, ela tem função de transformar as nossas tendências carnais, não é verdade? Ela tem poder para transformar as nossas tendências carnais. Então, mesmo essas inclinações da sexualidade, ela está dentro do contexto do poder de Deus para transformar. Não há nenhuma razão da Bíblia que dá razão para que eu possa permanecer com o meu erro, com a minha tendência carnal, que a Bíblia não tenha poder, ou a palavra de Deus não tenha poder de dar a possibilidade de transformação. Portanto, isso tudo é, na verdade, a ausência do temor que está a se fazer ausente no meio das comunidades cristãs. Por isso, na igreja primitiva, diz que em cada alma havia temor. Havia temor de quê? Havia temor pelas ordenanças da palavra de Deus. É muito importante. O ensino, terceiro ponto, o ensino persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado em pequenos grupos nos lares, falando aos anciãos de Efésio, o apóstolo Paulo. Ele mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente pelas casas, testificando tanto os judeus como os gregos e a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Atos 20, de 20 a 21. Deus havia preparado homens para ensinar e levantando doutores na igreja em Antioquia. Atos 13, 1. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em suas igrejas. Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário. Olha, aqui é verdade. Aqui o ensino diz que o Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em suas igrejas, Portanto, é por isso que a palavra dentro da igreja, ela toma um lugar primordial. É por isso que as tendências dos tempos atuais preocupam o futuro da igreja. Isso é, o desequilíbrio dentro das igrejas. Há em questões que as igrejas, elas dão mais ênfase os concertos e louvores, e às vezes a hora da palavra é bem curtíssima. Essa ausência da palavra de Deus no meio das comunidades cristãs vai se refletir, vai se percutir, porque a palavra, ela toma o primeiro lugar. Os louvores, os concertos, os teatros, as dramas que se faz dentro das igrejas, é tudo uma proveniência da palavra de Deus. Por quê? Quando nós estamos a falar da palavra de Deus, estamos a falar do próprio Deus.
Quando a palavra de Deus se faz ausente no meio das comunidades cristãs, nós estamos a pôr o próprio Deus distante da sua própria casa. E se nós colocamos o dono da própria casa distante, nós estamos a construir o nosso castelo por cima da areia. Amém? Porque o alicerce forte e sustentável é Deus, Jesus Cristo. Isso significa que a palavra de Deus dentro das igrejas, ela deve tomar um lugar primordial. E a palavra de Deus nas igrejas, ela deve merecer o maior respeito. É aquilo que falou na igreja primitiva, que cada alma havia temor. Portanto, não é normal quando estamos em certa... Eu reparei isso quando fui à Namíbia, quando tenho a Namíbia, é um povo que louva muito. Algumas igrejas louvam muito, e o povo da Namíbia não louva sentado, né? É por isso que me contagiaram um pouco o movimento. Mas depois, eu reparei uma coisa, jovens, quando é tempo de louvor, está todo mundo na igreja. Está todo mundo na igreja. E quando chega um momento da palavra, grande parte está fora. Eu vi que isso não está bem. Não está bem. Seria o contrário. Eu até sou apologista, que talvez se reduza certas coisas que hoje na igreja tomam muito lugar e dar mais lugar à palavra de Deus. Porque a igreja é a palavra de Deus. A igreja é a palavra. E a palavra de quem? É do Senhor. E quem é o dono da igreja? É Deus. Então Deus é a palavra. E tudo que foi feito pela palavra. Porque ele diz que haja luz e haja Adão e pela palavra. Então a palavra, ela toma o lugar principal. Bom, o vento está... Os ventiladores estão a atrapalhar a minha... Estou a ser como algumas histórias que se conta lá em Portugal, do alentejano que ficou lá do cantinho para o vento ajudar a folhear o jornal, não é? Amém. Então, logo, para chegarmos à conclusão, amém. A importância do dom de ministro. A importância do dom ministeriado de mestre. Uma necessidade urgente à igreja. Para o ministério do ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Portanto, não é de qualquer maneira, para que haja, na verdade, este ministério do ensino na igreja, não só ministério do ensino, mas que seja eficaz. É preciso que haja pessoas vocacionadas. É por isso que também, em certos departamentos, nós precisamos analisar, com a ajuda do Espírito Santo, e não meter assim de qualquer modo, não meter assim à sorte, não é? Não, fulano tal vem, e nós temos que ter um certo cuidado para que aquele ministério seja exercido com uma eficácia e que possa produzir. E o ensino também é a mesma coisa. Não são todos o que reúnem informações exegéticas, históricas, literárias da Bíblia, explicando-as como é necessário. Não são todos, pode conhecer, mas não são todos. Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso que ela invista nele também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica e infantilidade espiritual. Isso é muito grave. E o aumento do engano provido pelas astúcias dos falsos mestres. Irmão, isso não é história. Isso, se você vai no YouTube, você vai encontrar várias
perturbações doutrinárias que revelam a infantilidade espiritual. E que Deus nos ajude a nós escaparmos dessa infantilidade. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. É preciso que a igreja esteja à altura de filtrar aquilo que entra nos seus meios. Amém? Irmão, por isso que o ensino é muito importante. Por exemplo, se entra alguém aqui que nos tenta induzir aquilo que nós não conhecemos, nós vamos avaliar aquilo consoante a Bíblia. Tem algum respaldo da Bíblia? Se eu encontrar que não tem, eu não vou aderir, por mais que ele manda fazer aqui. Não. Vou dar só um exemplo. Devido a um grupo aqui, que ela foi preparada nos anos 90 nesses princípios, muito ausente deste movimento de sopro, cair, não sei o quê. E depois, com o tempo, começaram a entrar assim, alguns visitantes, começaram a exercitar isso, alguns irmãos aqui. Olha, absolutamente, aqueles irmãos que vêm daquela linhagem dos anos 90 dessa igreja, que estão preparados nessas coisas, nenhum deles caiu. E essa ministra, talvez ela achou que essas pessoas são menos espirituais. E pegava, empurrava, nada. E aqueles que estão habituados, já estava aí. E foi aqui. Aconteceu aqui. E aquelas que não caíram, eu conhecia, né? Eu disse, bom, elas não têm esse tipo de... Nós nos anos 90, quando nos convertemos, encontramos uma linha bastante conservadora, que eu não me arrependo de ter encontrado isso, cuidadosa. E muitos de nós que encontramos a nossa igreja no passado, ela tinha muita dificuldade em se ajuntar de qualquer maneira. O irmão Antônio sabe disso. Tinha muita dificuldade em se ajuntar de qualquer maneira. Por quê? Havia um cuidado imenso, porque havia um cuidado imenso de não trazer práticas que não são de costume ao nosso meio. Isso cresceu um pouco dentro de nós. É claro, depois, alguns anos depois, quando eu tomei a liderança, eu comecei a aproximar a nossa igreja em outros grupos, não é, irmão Antônio? Mas já com preparo, mas nós sabíamos aquilo que nos convém, aquilo que não nos convém. E respeitávamos, claro, não é? Respeitávamos porque não temos que invadir, mas isso também revela um pouco de estar certo daquilo que você é ensinado. Ponto 2, responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos para toda a vida. Portanto, aqui diz que o nosso discipulado ele deve continuar, não deve parar somente no batismo. Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado para o ministério do ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Diariamente permanece e contínuo, tanto para que o discipulado quanto para quem está discipulando. Ponto 3. Requisitos necessários ao mestre. Portanto, é preciso sempre requisitos. Apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época. Linha A. Um salvo em Cristo. Não pode haver dúvidas quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino, como diz 1 Timóteo 2, de 10 a 13.
Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Também é esse problema. Não creem naquilo que ensinam. Assim não há verdade nem firmeza nelas. Eu, se não creio naquilo que estou a ensinar, logo também não tenho firmeza naquilo que estou a ensinar. Linha B. O hábito de ler. É muito importante ter o hábito de ler. Os irmãos sabem, eu não sei se eu tenho só essa sensação, tenho essa sensação porque eu também verifico de quanto alguma decadência para o meu lado. Os irmãos sabem que os últimos tempos nós estamos a perder muito o hábito de ler. Por vezes nos resumimos em leituras rápidas no telemóvel, mas assim tomar um propósito. Bom, vou começar esse livro que fala, não sei, da doutrina tal, até terminar, quase que está se perdendo. Mas vamos dizer, não, irmão Lucas, eu não acredito. Sim, a prova está ali, a nossa livraria. Quem leva livros aí? São poucos. Nos anos passados, nas bibliotecas da igreja, você encontrava crentes assim à procura de livro. E os crentes chegavam, pastor, eu posso levar esse livro para coisa? Mas hoje em dia, pronto, as pessoas vão dizer, não, hoje nem preciso tanto levar os livros, porque o telemóvel já é uma enciclopédia inesgotável. Então, ler também é algo muito, muito bom. Os irmãos sabem que os professores também nos ensinam, para você melhorar em qualquer língua, em qualquer idioma, na sua ortografia, você tem que ser bom também de leitura. Leitura. Então, o hábito de ler. O nosso país, nesse caso, esse livro foi editado no Brasil, está falando no Brasil. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Bom, não é só o problema do Brasil, é de todos nós. O nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? Vai ser difícil. O hábito da leitura era levado a sério no ministério dos apóstolos de Paulo. Era levado a sério, irmão. E é algo que nós devemos cultivar também. Eu vou ser rápido para concluir, irmãos. O instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerado este livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, as suas questões culturais, linguísticas, exegéticas, etc., para não fazer apelações fantasiosas, apresentando como exposição da palavra de Deus. Olha, um cuidado que nos chama mesmo, né? Um coração em chamas. Martin Lloyd Jones dizia que a verdadeira pregação era teológica em fogo. É vontade de Deus que os vocacionados ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias. Isto apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada, um coração em chama e apaixonado por Jesus Cristo. Conclusão. É preciso desfazer é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente eles esfriará na fé se estudar, não é? Há essa ideia que talvez se estudar muito você esfriará na fé. Bom, eu já ouvi um comentário que diz que as pessoas quando vão no curso teológico vão com uma fé muito fervorosa. Quando passam 5 anos da teologia, voltam um pouco aquela fé baixa, e eu não sei a que se deve isso, mas já ouvi esses comentários, porque dizem que no meio da teologia vão confrontar certos ensinos que vão então
confrontar aquela fé natural que eles tinham antes de entrar no ensino teológico. Bom, eu não posso aprofundar isso porque eu não tenho a experiência pessoal, tenho a fé natural, mas não visitei nenhum lugar teológico, mas talvez os que têm essa prova sabem melhor. Este, no entanto, soube conjugar o preparo intelectual e o poder do alto. E disso que as nossas igrejas precisam, homens cheios do Espírito, mas do mesmo modo, com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. Portanto, as duas coisas devem conjugar. Eu, por exemplo, sou muito admirador de um pastor, deve haver vários, mas eu tenho um pastor que eu admiro muito no Brasil, que ele consegue explicar a Bíblia e num acompanhamento muito profundo também das ciências exatas, que é o pastor Hernande Dias, talvez os irmãos conheçam. Eu não conheço outro pastor que me admira de como ele conjuga a Bíblia e com o conhecimento geral, não é? E você escutando as mensagens daquele pastor, você fica dentro de um âmbito muito aberto, amém? Porque ele tem esta capacidade da espiritualidade, também o profundo conhecimento tanto da cultura, e ele conjuga essas coisas muito bem. Amém? Se os irmãos encontrarem as suas mensagens, aproveitem sempre. Ele é um pastor presbiteriano, mas e dizendo que hoje foi a minha última aula com vocês, porque o professor já chega o próximo domingo, né? Espero que eu fique um pouco próximo da vossa expectativa, tá bem? Amém.